Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai introduzir um assunto, né, que vai ser os loops. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um plugin que chama Anemone, que eu já estou aqui no navegador aqui. E aí vocês podem baixar no Food for Rhino, eu vou deixar o link no comentário fixado, ok? Só que aí primeiro eu tenho que explicar de forma bem sintética como que funciona os loops, né? Então, a gente tem o Grasshopper, né? E como que o Grasshopper funciona? A gente tem aqui os nossos componentes, e aí a gente tem um input, que é uma informação que a gente dá, ele processa essa informação aqui dentro e ele dá um output, e assim a gente vai conectando várias, né, e criando todo um sistema. Só que o que acontece, né, na verdade, a maioria dos programas, eles não funcionam desse jeito aqui. Eles funcionam de uma forma que é chamada execução contínua, e o loop é uma forma dessas de execução contínua, né? Então, o que que é o loop? Ao invés de a gente ter algo que entra, né, e algo que sai, a gente tem algo que é interativo, né, que ele vai rodando e aí quando ele atinge determinada condição, ele acaba. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o começo e o fim. E na verdade, dentro de um loop, né, o começo e o fim, eles se conectam. Então, a gente tem aqui e ele volta e isso a gente não consegue fazer aqui dentro do Grasshopper sem nada para hackear, né? Então a gente tem uma informação, ele processa, cospe essa informação de novo e essa informação é utilizada para rodar o loop novamente. Isso em programação, né, vocês conseguem perceber muito claramente por que isso é útil. No nosso caso aqui dentro do Anemone, a condição para sair do loop é o número de interações ou simplesmente um botão para abortar, mas você consegue rodar, né, isso aqui de várias formas utilizando programação. E aí eu vou dar um exemplo simples que roda aqui no Rhino, por exemplo. Na verdade, o próprio Rhino ele roda em uma execução contínua, mas eu vou dar um exemplo aqui de um comando, né? Então a gente tem um comando de line, por exemplo, que seria equivalente ao comando aqui do Grasshopper, né? Isso é só uma comparação. A gente dá uma linha, dá outra e ela devolve uma linha. Um ponto dá outra e ele devolve uma linha. Mas aí como que seria esse de execução contínua? A gente tem o comando de polyline e o de polyline a gente pede um ponto de start e um ponto depois, e aí ele te dá outro e outro, porque que ele está fazendo? Né? Ele está pegando esse outro ponto que a gente está dando e executando o comando de desenhar uma linha novamente, 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 novamente. Então o loop ele funciona mais ou menos desse jeito, tá? É claro que aqui eu estou fazendo uma comparação para vocês entenderem de uma outra forma. Bom, e aí qual que é o exemplo que a gente vai utilizar? Então aqui eu preparei uma superfície aqui já, que a gente vai utilizar uma simulação de partícula, né, que vai ser basicamente gravidade da partícula fluindo ao longo dessa superfície. E aí eu vou explicar como que vai funcionar o nosso loop para esse sistema ficar interessante, né? Então a gente tem aqui o nosso input aqui do loop, o output que vai rodar aqui de novo. Então a gente tem a nossa superfície, eu vou desenhar ela aqui como se fosse um corte. E aí a gente vai popular ela com pontos, né? Então digamos que eu populei com um ponto aqui. A gente vai mover esse ponto para baixo. E aí a gente vai achar o ponto mais próximo nela nessa superfície, com aquele componente, né, de Surface Closest Point. E aí a gente vai executar o nosso loop de novo, né? O nosso loop vai fazer só isso aqui. E aí ele vai ser executado várias vezes, então ele vai indo e vai encontrando o ponto aqui mais para baixo na superfície. E aí ele vai criar esse fluxo, né, de como se fosse de água ou qualquer fluido da nossa superfície, que é na verdade como se fosse uma simulação da gravidade funcionando como uma partícula nessa superfície, ok? Entendido isso, vamos partir para o exemplo. Então a gente pode pegar a nossa superfície e colocar aqui surface, set one surface e ok, né? E aí a gente tem o loop start, o loop end, né? Então esses componentes aqui do Anemone. E aí a gente tem esses dois aqui também que são outra versão disso aqui, né? Funciona de uma forma um pouco diferente, mas é bem parecido. Eu vou mostrar aqui já já. Então aqui a gente começa o nosso loop, então você tem que dar o dado que é para começar o loop, que é a informação que você já tem, que no caso vai ser os pontos que a gente vai popular aqui.
e aí esse dado vai fazer alguma coisa aqui dentro e ele vai voltar para cá. E aí é importante, né, que o dado que você está dando seja da mesma natureza, né, do mesmo tipo que o dado de input, porque ele vai rodar de novo, né, várias vezes, então tem que ser a mesma tipo de coisa que você está utilizando, né, para a informação rodar igual. Então, aí a gente pode dar um move aqui, que vai ser, no caso, os pontos que a gente vai mover aqui, e aí a gente pode popular a nossa geometria, que é para colocar aqui dentro do loop. Então, a gente pode dar um populate, que é para colocar vários pontos dentro da nossa superfície, e aí um count de um número arbitrário, tá? Tanto faz. E o seed, que é para variar a distribuição desses pontos na superfície, né? Então essa aqui é a informação que a gente vai entrar com ela dentro do nosso loop, que vai ser essa aqui, no caso, que é a informação inicial, e aqui a informação que a gente vai repetir dentro do loop. E aí aqui ele pede o número de repetições, então eu posso colocar 50, por exemplo, e aí um button, né, que é para reiniciar a nossa simulação. Então eu coloco aqui o nosso loop, né, no caso. E aqui para a gente ativar esses componentes, para ele entender que esse é o começo e esse é o final do loop, você precisa conectar essas setinhas uma com a outra. E aí beleza, ele conecta aqui. E aí ele me dá o dado aqui, então a gente pode mover isso aqui, né, o nosso ponto. E aí a gente vai mover em Z com um valor negativo, né? Então, beleza, a gente pode colocar aqui e aqui. E aí vamos mover por um valor pequeno, né? Que é justamente para a gente ver ele fluindo na superfície aqui, né? O ponto. E aí agora a gente vai fazer o closest point, como eu mostrei lá no começo do vídeo. Surface closest point. E aí, no caso aqui, né, o ponto, e a surface é esta. Beleza, então é só isso, é bem simples, né? Isso aqui é uma... Tipo, eu vou fazer esse exemplo com vocês hoje, e aí na próxima aula a gente vai partir para coisas mais avançadas aqui dentro do Anemone, né? Dentro do Grasshopper utilizando o Anemone. Então a gente pode conectar aqui. E aí, agora ele pede... Ok, para dar um start, talvez? É só isso? Vamos ver. É só isso. E aí já vai rodando o nosso loop. Vocês podem ver que ele está mostrando interação por interação, né? E aí, por algum motivo, ele está com algum bug que está rodando duas vezes, né? Mas ok. E aqui a gente tem o counter, que é para mostrar as interações. Então, se eu rodar aqui de novo, ele vai mostrando em qual interação a gente está. E aí vocês podem ver que ele está rodando duas vezes por algum motivo que eu não sei. Acredito que é só um bug. E aí aqui a gente tem o dado, né, que ele vai registrar. Então, o que acontece? Né? Ele vai rodando isso, só que ele não grava essa informação que a gente quer, que é do caminho desse ponto na superfície. Então a gente pode utilizar um record, que é justamente para gravar esses dados. E aí a gente precisa criar uma polyline a partir disso, né? Só que aí, né, vocês vão ver que a distribuição, né, dos pontos, ela não está de uma forma correta porque a gente quer. Então ele vai pegar interação por interação e conectar dessa forma aqui. E o que a gente quer na prática é que ele trace o caminho, né, com a polyline. Então a gente precisa dar um flip matrix antes de dar a gravação aqui do dado, né? E ok, agora a gente pode resetar, primeiro deletando isso aqui e resetando a nossa simulação. Ele está rodando duas vezes. Ok. E a gente pode ver aqui, ó, ele já desenhou as nossas polylines aí. E aí ele forma um padrão muito interessante, né, que é bastante útil para entender, por exemplo, topografia. Isso aqui poderia ser um terreno, e aí você coloca essa simulação para você entender como seria o fluxo de água, né, ou algum fluido nessa superfície, ok?
E aí, só para ficar mais interessante, eu vou aumentar o número de interações para 200 vezes. E aqui eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais rápido. E aí vocês vão ver que ele vai ficar bem mais interessante. A gente pode colocar aqui para visualizar a interação que a gente está. Apagar isso aqui tudo. E ok. Vamos deletar isso aqui, tá? Ele sempre grava, você tem que deletar se você quiser deletar a informação que já está aqui. Então, pode reiniciar o loop. Eu esqueci de conectar o 200 aqui. Deletar e conectar aqui. E agora ele já está rodando. Vocês podem ver o Grasshopper, ele dá um freeze, né? Ele congela. Isso é normal, tá? É do próprio plugin mesmo. Eu acho um pouco assustador às vezes, mas é ok. E aí, beleza, né? A gente tem aqui já bem interessante para entender aí o fluxo de partículas nessas superfícies. E aí a gente tem essa outra opção aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vou conectar isso aqui. E aí eu vou copiar esse script aqui todinho. Então, segurando o Alt, né? Copiar tudo. E ele está rodando, porque ele copiou, aí ele recomputa e roda a simulação de novo. Isso é um pouco irritante, mas é ok. Ok, né? Parece que... Peraí. Parece que parou. E agora a gente tem que substituir isso aqui por esses dois aqui. Só que aí notem que esse não tem o botão de start, né? Só tem o dado e a interação, que é justamente porque ele vai, né, direto para aquela interação, né? Ele não mostra etapa por etapa, ele vai direto para aquela interação dentro do loop. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então, conectar aqui, apagar isso aqui e apagar isso aqui também. Então, ok. E aí vamos lavar o solver, deletar, e aí se a gente vê, ó, tá, vou colocar só os pontos mesmo. Deletar isto, apagar isso aqui. Não está rodando nenhuma informação. Deixa eu dar o... Ah, tá. Eu não conectei aqui. Então, ele vai mostrando a interação que a gente está, né? Então, ele mostra essas partículas já dentro da interação. Então, tipo, aqui seria a número 0, né? Eu vou apagar tudo de novo. E aí aqui ele vai já mostrando na interação que você está. Isso aqui é interessante para que situações, né? Eu acho que para quando você já quer o final, né, dessas interações, você não quer ver todo o processo, então você pode colocar aqui, só pegar o finalizado. E para animações também, eu acho que é mais interessante, porque esse aqui ele frisa, né, e vai rodando uma por uma. Nesse aqui você consegue dar o animate aqui, que a gente já mostrou em aulas passadas. E aí você dá o OK, aí ele vai rodando um por um e vai descendo. E aí dá para você fazer uma animação bem interessante, né? Ok. Então é isso que eu tinha para falar nessa aula, né? Que é uma introdução muito breve a como que os loops funcionam, né? Então a gente tem uma informação de início, uma informação que vai ser repetida, e aí o output e o input tem que ser o mesmo tipo de informação para que ele rode nesse loop, né? Isso aqui é muito interessante para fazer, por exemplo, fractais e esse tipo de coisa
que é de autossimilaridade, né? Então você vai rodando, ele vai aumentando e fazendo formas autossimilares. Eu vou deixar imagens aqui para vocês entenderem o que é um fractal, se você não sabe. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.